Olá! Nesse videocast de hoje, vamos realizar um bate-papo sobre as experiências nas aulas virtuais. O biênio 2020-21 foi marcado por grandes transformações no cenário da educação, no Brasil e no mundo. E para conversarmos um pouco sobre esse cenário de transformações, eu recebo aqui nos nossos estúdios o professor César Rabel e a professora Renata. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Professor César, você nesse período aí passou também por todas essas transformações. Mesmo sendo considerado um professor que já tinha desenvolvido esse mindset digital, já possuía seu canal no YouTube, já realizava várias experiências nesse contexto digital. Como foi esse processo aí nesses 2 anos? Obrigado, professora Lenir, pelo convite, primeiramente. Nós ficamos muito felizes em vir aqui compartilhar nossa experiência. Olha, nós já tínhamos, o canal no YouTube. Inclusive, para quem está em casa, coloca aí, César Rabel no YouTube. Vocês vão poder encontrar meu canal lá. Já aproveita e se inscreve. Essa frase é sagrada, né? Nós já tínhamos o canal Prof. Lenir e nós percebíamos sempre que os alunos tinham um grande uso do canal no que se refere a conteúdos básicos de arquitetura e urbanismo e design de interiores. Com a pandemia, nós continuamos utilizando o canal, mas aí nós fortalecemos esse uso, a ponto de nós recebermos mensagens de alunos dos 4 cantos do Brasil e até alunos de outros países. Hoje, nas métricas do YouTube, nós percebemos que 76% dos nossos ouvintes são do Brasil. Então, quer dizer que nós temos uma porcentagem boa internacional no nosso canal de países que se utilizam da língua portuguesa, né? Porque nosso canal ele só está com esse idioma. Então, a gente percebe que, com a pandemia, não somente os nossos alunos aqui do Centro FAG se utilizaram do canal, mas também de outras instituições, de outros países. E aí, a união dessas aulas gravadas com o que nós fazíamos nas aulas ao vivo foi o que concedeu um caminho de sucesso para o aprendizado dos alunos. Não foi um período fácil a pandemia para nenhuma instituição de ensino, mas a gente percebe que o fato de já estar utilizando o YouTube ajudou muito no momento que a pandemia chegou e nos pegou de, não vou dizer de surpresa, porque o Centro FAG sempre teve essa visão de utilizar as mais variadas metodologias de ensino. Mas sim, foi um momento desafiador para todos os professores e também para os alunos. E nessa interação síncrona que foi ao vivo, você percebeu alguma diferença em relação à experiência de gravar os vídeos para disponibilizar no formato assíncrono? Sem dúvida, porque era um momento onde você precisava deixar o aluno atento contigo quando você está ofertando uma aula. Então, aí nós nos utilizávamos das mais variadas estratégias para deixar o aluno atento no conteúdo que nós estávamos passando. Então, aí, por exemplo, aproveita, já se inscreve no canal, clica no sininho, aquela coisa toda, beleza. Mas o que você entendeu disso? Então, aí nós usávamos outras ferramentas, como, por exemplo, o Classroom, o Kahoot, e aí a união de todos esses artifícios acabava chegando num ponto que nós desejávamos, que é a interação do aluno na aula ao vivo. Legal, já vamos falar sobre essas outras experiências. Professora Renata, como foi para você esse processo, esse início de interação lá nas aulas virtuais, em 2020, março de 2020? Março de 2020, o grande marco na nossa vida profissional, pessoal. Primeiramente, obrigada, professora Lenir, pelo convite. É um prazer estar aqui com o meu colega César, A gente passou junto aí todo esse perrengue, digamos assim. Estamos juntos. Estamos, Sempre. Então, diferente do meu colega, eu não tinha essa experiência, essa habilidade em vídeos no YouTube e postagem em redes sociais. A gente tem ali os nossos escritórios, onde a gente faz as inserções nas redes sociais, mas tudo de uma forma um pouco mais simples, mais com um outro objetivo. Então, o desafio maior já foi pego por aí, A gente tinha que fazer com que o nosso aluno
ele não perdesse o interesse por aquele momento em que ele estivesse com nós, né? Não ficasse aquela coisa monótona, não ficasse aquela situação dele perceber assim, mas essa professora ela não tem a menor noção do que ela está fazendo aí nessa videoaula, né? Então, o meu momento assim desse posicionamento enquanto docente num cenário virtual foi justamente isso, de transmitir toda a segurança e manter a credibilidade e a confiança do aluno para naquele momento que a gente também estivesse se encontrando. Então, é desafiador, eu acho que isso fez com que muitos professores, né, buscassem recursos. A gente tem aqui na FAG, graças a Deus, né, a gente tem esses instrumentos e toda essa infraestrutura que nos dá todo esse apoio. Mas, como eu disse, né, para quem já está habituado, já tem o bonde andando, é diferente para quem começou naquele momento a se inserir nessa situação, né? Foi um momento muito especial que os professores buscaram fortalecer mutuamente, né, esse apoio. Também a FAG ofertou formações para apoiar os professores. E, claro, o empenho de cada um fez toda a diferença, né? A gente poderia dizer, professor César, que nós passamos a ter uma sala de aula 24 horas, né, com o Classroom disponível para os alunos, né? Sem dúvida. É uma ferramenta que o Google oferece, que a FAG já tinha parceria antes da pandemia. Então, nós, professores, já tínhamos acesso a essas ferramentas. Por isso que, como eu disse antes, nós fomos pegos de surpresa pela pandemia, assim como o mundo todo. Mas no que se refere à metodologia de ensino, o Centro FAG sempre esteve à frente. O NAD, que é o Núcleo de Apoio Docente, sempre ofertou, né, professora Renata, essas oficinas para os professores para o uso dessas ferramentas. Então, nós já tínhamos conhecimento, por exemplo, do Classroom antes da pandemia, já tínhamos conhecimento do Kahoot antes da pandemia. Eu mesmo utilizava essas ferramentas, né? Nós tivemos um evento antes da pandemia chamado Challenge Day, né? Onde todos os professores faziam metodologias de ensino ativa. Então, quando chegou a pandemia, lá no dia 17 de março de 2020, no Centro FAG, as aulas voltaram já no modo online a partir do dia 20 de março, apenas 3 dias. Então, uma instituição de ensino só consegue fazer isso quando está bem preparada. Então, nós precisamos lembrar disso, enfatizar isso, né? A sala de aula de 24 horas de duração, que era o Classroom, já acontecia de certa maneira antes. Quando chegou a pandemia, o que nós tivemos que fazer foi apenas de usar com muito mais ênfase essas ferramentas. E virou sala de aula 24 horas, professor 24 horas, todo mundo junto, né? Acho que nós passamos por um período conturbado a nível mundial de incertezas, né? Mas aqui na FAG, eu como professor, professora Renata, eu acredito que compartilha da mesma opinião, nós estávamos sempre muito seguros do que nós estávamos fazendo, porque nós tínhamos apoio, né? Isso foi fundamental, assim, toda essa rede de apoio, né, entre a nossa equipe de colegiado, ela é muito parceira, a gente, assim, qualquer dificuldade que um ou outro sentia, né, não, faz isso, faz aquilo, resolve dessa forma, ao menor sinal de uma certa insatisfação, de uma certa preocupação por parte dos nossos alunos. Isso também era sempre reportado entre nós e a gente já tentava, né, fazer isso de uma outra forma, uma mediação, exato. E assim, o próprio preparo do colegiado, com todos esses debates que a gente vem tendo sobre as metodologias ativas, que não é uma situação de pandemia, né? Que é uma situação que a gente já vem há muitos anos conversando e inserindo essas metodologias de ensino ainda dentro das salas de aula, isso também fez diferença, né? Isso também fez com que a gente conseguisse transformar o processo de conteúdo de uma forma um pouco mais prática. E você teve a experiência de mediar aí os estágios, a disciplina de projeto arquitetônico nesse período, né? Exato. As minhas disciplinas são práticas, né? Totalmente práticas. Então, o projeto arquitetônico, nesse período, eu trabalhava com o primeiro projeto. Então, é quando o aluno está entrando no universo de como projetar, como que eu começo um ambiente, como que eu penso na sua funcionalidade, né? Que medida que eu preciso para essa mesa, para essa cadeira, enfim. É o comecinho de tudo.
E em sala de aula, isso sempre foi trabalhado de modo individual. Naquele momento, foi uma decisão por parte... nós somos organizados em núcleos de conteúdos no nosso colegiado. Então, nós temos os núcleos de projetos, né, onde os professores das práticas projetuais definem algumas diretrizes. E o núcleo de projetos, então, concordou que, naquele momento, esse andar sozinho do aluno não ia ser viável, né? Então, essa disciplina, por exemplo, que ele faria esse projeto de modo individual, nós já transformamos essa metodologia numa situação em equipe. Primeiro, para ele ter esse sentimento de que ele não estava sozinho, né? E também para que um pode não entender, mas um ajuda o outro e você consegue, né, fazer com que essa dinamização da forma de projetar fique um pouco mais fácil, um pouco mais simples para o nosso aluno. Então, isso também fez com que a gente mudasse a nossa própria metodologia de praticar a situação projetual. O aluno que estava lá no 4º ano, no 3º, 4º, 5º ano, é diferente. Ele já passou por um início de projeto, né, o início da sua caminhada no projeto com um professor em sala de aula. Então, ele teve uma formação um pouco mais acompanhada. Então, se nós mantivéssemos ele isolado, sozinho, ia ser um risco muito grande, né? Dessa pessoa desistir, dela falar, não quero continuar. Então, até isso a gente acabou se preocupando e eu acho que fomos muito felizes com essas decisões, porque isso fez com que, de fato, as turmas seguissem bem, né? Seguissem em frente. Bacana. Além desse cuidado de desenvolver estratégias metodológicas que promovessem a interação, nós tivemos também o cuidado, né, professor César, de utilizar algumas ferramentas que gerassem esse engajamento. Como você, como professor, estando na sua casa, conseguiria perceber como estava a interação de cada aluno. E aí você utilizou o Kahoot como ferramenta, né? O Kahoot tem o Mentimeter também, né? Uhum. Esse é fenomenal, porque assim, eu continuo utilizando o Mentimeter até hoje nas aulas presenciais. Você coloca lá uma nuvem de palavras e pede para a turma expressar a sua opinião. Aí você percebe quem realmente está atento à aula. São instrumentos que ele vai falar, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa, eu tenho que ter alguma ação em relação à aula que o professor está ministrando de maneira híbrida, né? Porque aí você está ali, ao mesmo tempo, apresentando conteúdos gravados, mas você está ao vivo com o aluno. Então, quando você usa essas ferramentas, realmente você percebe quem está atento ou não. E aí consegue acompanhar melhor o desempenho, a estratégia de cada um na sua aprendizagem, né, nesse contexto. E aí, Renata, nesse período a gente teve desafios, como nós falamos aqui, mas também tivemos possibilidades, né, que surgiram a partir dessas experiências. Exato, e foram ótimas oportunidades, né? Isso levou o nome do nosso curso, avançou, né, a nossa região. As disciplinas de estágio, por exemplo, a gente sempre apresenta para o aluno que está fazendo o estágio interno, porque a gente tem a possibilidade dele fazer o estágio externo, né, em escritórios de arquitetura, sendo supervisionados pelos profissionais, ou o estágio interno, que é dentro do nosso estúdio de arquitetura aqui na instituição. E diferente da sala de aula de projeto, onde o professor apresenta, pessoal, o projeto vai ser esse, com essa temática, para esse terreno, com o seguinte programa de necessidades. Ali não, a gente assume demandas reais, né? Projetos que normalmente a gente costuma transformá-los em projetos de responsabilidade social, justamente para atender essa demanda real da sociedade. E naquele momento, naquele período, aconteceu de nós recebermos uma demanda para fazer um projeto, era arquitetura de interiores, né? Da Delegacia Cidadã de Paranaguá e também uma reforma da Delegacia Cidadã Central ali do posto de Curitiba. Então, é uma situação que a gente, talvez, né, há 2 anos atrás, se recebêssemos isso, a gente ia falar, não, mas não vai dar certo, como é que nós vamos tirar as medidas, como é que nós vamos conversar com o pessoal? A gente teria um certo bloqueio ou receio. Mas naquela situação, não, de prontidão a gente já viu, não, isso é uma possibilidade, a gente vai conseguir fazer e vai dar certo. E foi porque foi justamente nesse cenário online, nesse cenário virtual, as equipes dos estágios conseguiram fazer
as abordagens dos levantamentos, levantamento arquitetônico de métricas, de imagens, de estado da infraestrutura atual, das medidas de mobiliários existentes, reuniões de briefing com a equipe que trabalha nesses espaços, tudo via Meet, reuniões de apresentação de projeto. Então, foi assim fantástico, sabe? Eles estavam encantados, o pessoal que nós estávamos, né, os solicitantes dos projetos, ficaram agradecidos, porque, num primeiro momento, eles já chegaram pedindo o projeto, mas achando que não ia ser possível, né? E quando a gente falou, não, vai dar certo, a gente consegue. Então, assim, são possibilidades que a gente começou a perceber justamente a partir dessa dificuldade inicial que nós tivemos, né? Então, sempre tem portas que se abrem, né? Bacana. A pandemia, de fato, ela acelerou algumas transformações, né, do contexto digital, e essa mudança de cultura, ela não se deu somente nas instituições de ensino, mas também nesses outros espaços, como a professora Renata relatou aqui, né? E para encerrar, professor César, aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de que você comentasse um pouquinho da tua experiência de buscar, ao mesmo tempo, uma formação para estar lidando nesse contexto e ir aplicando de forma prática. A FAG desenvolveu aqui, nesse período, um programa chamado Maestria Docente, que é um programa que estimula o desenvolvimento das competências docentes nesse contexto da educação digital. E você foi participante dessas formações e também atuou como mediador em algumas formações, né? O que representou para você, enquanto professor, esta oportunidade? Representa se colocar no papel do aluno e agir como estudante, né? Porque o professor que fica ali no dia a dia da sala de aula, naturalmente, ele é um estudante. Ele precisa estudar sobre o conteúdo que ele vai aplicar para os alunos, porque há uma diferença entre o aluno e o estudante. O aluno que vai estar ali na posição de ouvinte, né? E o estudante é o que vai se debruçar sobre o conteúdo e vai, de fato, estudar aquilo que está lhe sendo proposto. Quando nós entramos no programa Maestria Docente, foi bem isso que nos foi colocado, né? Vamos sair aqui da posição de professor um instante, vamos entrar na posição do aluno e agora tentaremos nos tornar estudantes, né? Sendo aluno e estudante ao mesmo tempo. Então, é um desafio grande, um desafio legal que o Centro FAG oferece para os professores, que é de se reciclar, tanto no uso das metodologias, como com um olhar voltado para novas possibilidades. Então, eu acredito que nós do curso de Design de Interiores e Arquitetura e Urbanismo, né, professora Renata, estamos assim satisfeitos com essa oportunidade que o Centro FAG nos oferece, porque é um momento onde nós podemos melhorar as nossas metodologias de ensino. Seja no uso de ferramentas tecnológicas, seja no uso de metodologias ativas em sala de aula, nós não podemos ficar estagnados. Então, o Maestria Docente ele vem a esse encontro, né, de melhorar a nossa atuação docente em sala de aula. Sem dúvida. Exato. Esse é o objetivo, né, professor? É o objetivo, exato. E o Maestria ele contribuiu totalmente nesse processo, né? Ele veio a somar, na verdade. Legal. Agradeço muito, professores, a disponibilidade de vocês. Eu sempre comento que as experiências que nós vivemos nesses 2 anos, elas não vão determinar o futuro da educação, elas vão contribuir, porque tudo vai evoluir, as ferramentas vão evoluir, as práticas vão evoluir. Então, daqui para frente, a gente vai ver muita transformação e os professores que aproveitarem esse momento, sem dúvida, vão ter um diferencial contínuo, né? De aprender, desaprender e reaprender constantemente. Afinal, esse sempre é o movimento do educador.